Quando a gente fala no quadro borderline, eu associo muito ao estresse pós-traumático. É, Praticamente todo borderline passou por um estresse pós-traumático. E o que é esse estresse pós-traumático? É essa sensação de susto inesperado e que eu não posso lidar, certo? Então, quando a gente configura um estresse pós-traumático, a gente está falando de um sequestro, pode ser um acidente, pode ser uma situação onde eu me veja despreparada e esse registro da situação vai ficar no meu cérebro e eu vou voltar a sentir o que eu senti nesse momento de grande estresse, certo? É por isso que o estresse pós-traumático está muito ligado a situações de guerra, certo, pessoal? Porque realmente são situações limite, né? E quando a gente fala de borderline, a gente está falando de uma pessoa que está à flor da pele e que está no limite o tempo todo. Então, muitos borderlines passaram por situações aonde um trauma aconteceu, certo? E esse trauma ficou registrado. E como é que eu percebo se eu tenho um estresse pós-traumático? Eu percebo se, primeiro eu tenho que identificar uma situação ou situações traumáticas, ok? Depois eu tenho que identificar a sensação que eu tive durante essa situação, desculpa. Então, por exemplo, eu senti muito medo, né? Um medo muito grande. Eu me senti sozinha, por exemplo, no caso do borderline, pode se configurar numa situação de medo, aonde vem essa questão de uma rejeição e um medo de estar sozinho, né? Então esse medo tem que ser explorado. O que eu senti naquele momento primário da primeira rejeição, certo? E o que eu senti naquele momento vai se fortificando após outras situações onde esse registro volta para mim. Outras formas de identificação, quer dizer, então primeiro você vai identificar situações, sentimentos, sonhos recorrentes com essa situação específica, ok? Isso é muito comum no estresse pós-traumático, tá? Sonhos aonde você vai realmente reviver as sensações que você reviveu no passado. Elas vão vir exatamente iguais. Então, são aqueles sonhos muito ruins, onde a pessoa acorda assustada, certo? E ela está sonhando com a situação específica. Ela pode sonhar, modificar no sonho o que aconteceu, ela pode sonhar com o próprio evento. Então, mais uma coisa, muita importância para os sonhos. Fiquem alertas. Eu costumo falar, deixem um caderninho e uma caneta do lado da cama, porque a gente acaba se esquecendo. Mas os sonhos são de extrema importância para a gente identificar sonhos recorrentes, modificações no sonho, o que eu estou sentindo durante esse sonho. São sonhos repetitivos que eu tenho, certo? Então, isso é um trabalho muito importante para que vocês façam e levem para suas terapias, tá? Porque através do sonho, principalmente na psicanálise, a gente vai conseguir identificar o que existe de padrão que esse inconsciente está enviando, certo, pessoal? Porque no momento que a gente adormece, o nosso mecanismo de defesa ele cai e o inconsciente realmente vai poder conversar de uma forma mais clara, ok? Então, eu acho sempre importante observar o quadro borderline com uma possibilidade grande de um quadro de estresse pós-traumático junto, certo? Não que se configure como estresse pós-traumático, mas é importante tratar o borderline também com esse estresse pós-traumático, que seria esse início dessa primeira sensação de susto maior, de impossibilidade de lidar com alguma coisa, de impotência,
Ok, pessoal? Então, esse é um exercício para vocês pensarem. E é isso aí. Um beijo grande para todo mundo. Até o próximo.